senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capcast, um podcast cativante sobre branding, criatividade, inovação e muito mais. Meu nome é Felipe Gondim e para quem caiu aqui de paraquedas e não sabe onde está, esse é o podcast da Capme, que oferece posicionamento de marca, comunicação corporativa, design gráfico, web design, entre outras coisinhas. Patrocinando esse espaço, a Disruptive Academy, uma empresa de educação corporativa e consultoria e inovação que vocês podem conhecer mais acessando www.disruptive.academy. Comigo nessa jornada, Will Aragão. Hello, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Will Aragão, paraense mais catarinense que esse Brasil já viu. E hoje temos dois convidados super especiais e também maioria como paraenses aqui, né? E quero apresentar a vocês, primeiramente, Adalberto Almeida, empreendedor em série, formado em Finanças e Marketing pela Universidade de Miami, pós-graduado em Marketing pela ESPM, há mais de 20 anos atuando nas áreas comerciais Dinossauro Digital. Participou da explosão da bolha da .com nos Estados Unidos em 1999, atuou nos segmentos de automóveis, distribuição e fabricação de bebidas, foi consultor de mais de 100 negócios e há 2 anos e meio criou a 11 Marketing, uma agência com foco em performance, seja ela digital ou off. E agora vamos falar sobre a máquina de produção paraense Rafael Martins de Carvalho, nascido em Belém, com 34 anos, formado em design gráfico, começou como ilustrador e arte finalista de quadrinhos, freelancer para agências de publicidade e há 15 anos atuando como designer, diretor de criação e ilustrador, o especialista em identidade visual. Primeiramente, boa noite, obrigado aí o Capcast aí por convidar a gente aí, a oportunidade de estar compartilhando ideia e estar podendo somar aí com esse podcast que eu também, além de participante, hoje eu sou ouvinte. Então eu já ouvi outros episódios, realmente é fantástico. Para quem gosta de empreendedorismo, ouvir sobre e aprender sobre marcas e principalmente a experiência dos convidados é uma excelente oportunidade. E é um prazer fazer parte desse projeto. Também é um prazer, né, fazer esse podcast aqui, junto com o Will, com o Felipe, que eu conheci há pouco tempo, mas já admiro bastante. Eu espero que a gente desenrole aqui uma conversa bacana, né? Converse um pouquinho sobre o que a gente está fazendo aqui em Belém. Eu creio que a nossa agência é um diferencial, né? E uma das coisas que mais me orgulha dela é que a gente começou literalmente do zero. Cara, a gente fica muito feliz também de estar estabelecendo essa conexão entre o Norte e o Sul, né? A Capme, essa empresa diversa, tem o Will e eu, basicamente, liderando os projetos. Ele, o Will, com toda a referência, toda a bagagem que ele trouxe daí, juntando com o que a gente pensa daqui, e acreditem, são referências completamente diferentes que só engrandecem nossos projetos quando a gente pensa junto. E se aproximar da cena do Norte é muito, muito rico para a gente também, faz com que a gente chegue em lugares que até ontem a gente não tinha pensado ainda, mas esse mundo digital aí que se aproxima e se abre para a gente faz com que essas coisas aconteçam. Partindo daí, a gente falando sobre marketing de performance, tudo isso que acontece dentro dessa caixinha aqui pelo qual a gente está se comunicando, seja um computador, seja um celular, especialmente nessa época de pandemia agora, né? A galera está sendo bombardeada por anúncio, por conteúdo. Explica para a gente, dentro desse contexto, dentro do universo do marketing e da publicidade que a gente se insere de alguma forma, o que é o marketing de performance, como que ele age, o que a gente vê aqui que é marketing de performance, como que a gente é impactado no nosso dia a dia por essa disciplina e como que a gente pode se aproveitar dela para os nossos projetos pessoais. Essa história do marketing de performance hoje, ele é legal porque no passado, antigamente, a comunicação ela andava paralelo, né? Então você imaginava uma campanha, imaginava um público e basicamente você produzia todo aquele conteúdo, aquele design, aquela comunicação, seja de lettering, mas não havia uma devolução, no sentido de saber o retorno, se de fato foi eficaz. Você via se tinha uma venda ou não, mas hoje, o que acontece? O reply disso aí é quase que de imediato. Então, você quando vai fazer uma campanha, você faz, como a gente brinca, a gente faz vários criativos
com públicos diferentes dentro de uma campanha com um só objetivo, que no final das contas na maioria dos casos é vender. Então hoje você tem a devolutiva e você pode pausar, você pode trocar público, você pode trocar cor. Então realmente a performance hoje, o foco é em resultado, seja o foco, seja alcance, seja impressão, seja ele no final das contas conversão, venda. Então tem que estar de olho nisso e o mercado passou a olhar número. Porque o indivíduo de comunicação, ele olhava basicamente vetor, imagem, cores. Ele sabia que tem um impacto, mas hoje é tudo mensurado. Então, assim, a gente precisa agir e a gente precisa agir rápido. Legal. O empresário que tá ouvindo a gente aqui, ele ouve essa história de algoritmo, ele ouve que agora teve o documentário do Dilema das Redes, né, que as redes aprendem sobre o nosso comportamento, sobre o que a gente vê. Isso aí é real? Como é que funciona? A gente está sendo monitorado mesmo? Essa coisa desse negócio da rede é fantástico, porque, na verdade, tem uma frase até que a gente conversou em um outro momento em off, que é basicamente quando você não paga por um produto, o produto é você, entendeu? Nesse documentário fala que só nesse universo de drogas e no universo de soluções que o cliente é chamado de usuário. Então meramente isso. O produto ele é desenvolvido para que você vicie, ele é desenvolvido para polemizar, para polarizar. Então faz com que você cada vez mais customize as suas buscas, as suas pesquisas e cada vez mais você acredite na sua verdade. E aquela verdade que é unilateral cria esses abismos culturais de esquerda, direita, leste, oeste e essas ideologias. E isso faz com que esse ódio, esse fervor, faça com que a sociedade tenha abismos maiores, a pessoa acredita que cada vez esteja mais certo daquilo que acredita e mais do lado da empresa passe mais horas utilizando a ferramenta, que é esse que é o objetivo deles. Mesmo que isso tenha que causar uma destruição, uma guerra civil, uma determinada nação. Porque o algoritmo, ele é vivo, então ele faz isso. E não é pensado, ele é pensado para que a experiência passe mais tempo. Ele não é criado para polarizar. Ele só polariza porque a polarização faz com que fique mais tempo e faz com que você conviva e tenha pensamentos iguais. Entendeu? Como diz o outro, nada é pessoal, é só... E eu como usuário, né? Eu sou um usuário do Instagram, principalmente. Sou viciado, né, nesse aplicativozinho bendito. E ultimamente a gente teve uma percepção numa queda brusca do alcance, né? Então é quase como se fosse um crack, né? Eu tô vendo ali os numerozinhos baixando e eu começo a ficar nervoso, assim, cara. Por que tá baixando isso, cara? Por que eu não tô conseguindo alcançar mais pessoas e tal? Eu fico, né, maluco. Então, vou passar a estudar mais sobre a ferramenta, ou passar mais tempo na ferramenta, ou então usando cada vez mais recursos da própria ferramenta. Então, estou sendo realmente engolido pela ferramenta e por essa situação toda que ela nos gera. Inclusive, o Instagram ele tirou, né, desligou essa visualização que as pessoas estavam tendo e elas estavam muito reféns daquilo ali, né? Então, ela postava, se não desse 200 likes, ela ficava meio mal, etc e tal. Então, tinha muito esse negócio. Se eu não me engano, acho que só no Brasil tiraram, né, essa visualização. Claro que com o computador tu consegue ver, mas isso mostra o quanto que as pessoas estão refém desse sistema, né? Desse algoritmo. É como se existisse uma regra. Então, como tem uma base de usuários tão grande, cada vez mais o que ele considera como um produtor de conteúdo, essa régua cresce. Então, para você conseguir que isso tenha um compartilhamento orgânico, você tem que fazer um esforço muito grande, uma produção muito grande. Às vezes você não consegue. Então, assim, para poder quebrar isso, é um esforço muito grande. Existe uma coisa que eu acho legal, que para poder quebrar essa regra, vale a dica aí para os ouvintes. Existe o conteúdo e o contexto. Se eu utilizar o contexto de um determinado conteúdo que a gente trabalha, misturando com um conteúdo, com um contexto que aconteceu hoje, se eu colocar, falar de marketing digital, viralização e falar do caso do Whindersson com a Luísa Sonza e meu casal,
naquele dia viraliza, porque é conteúdo com contexto. Hashtag meu casal para qualquer coisa. Exatamente. Então, assim, tem que saber dar o conteúdo de qualidade no contexto viral. Aí ganha força. Legal, essa seria exatamente a minha pergunta, porque tem bastante pequeno empresário que escuta a gente também, que ainda não está no momento, não está no estágio de maturidade de contratar ou a Capmi ou a 11, mas está escutando esse conteúdo aqui para procurar se qualificar um pouco, né? E tentar descobrir, né? E muitos acabam incorrendo aí no erro, talvez, ou na tentativa de fazer aqueles posts patrocinados bem eventuais, de botar R$50 aqui, botar 30 pila ali, ações bem isoladas. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Isso funciona? Cara, precisa ter consistência? Como é que funciona isso? Eu trabalho com vários tipos de tamanho de cliente, inclusive saí de uma reunião agora há pouco para tratar exatamente esse tema. Hoje, o PME, uma empresa que começa para colocar conteúdo, ele vai investir para uma agência para criar posts, para criar conteúdo para Sílvia pagando 1.000, 2.000, 3.000, etc. Mas é preciso que ele tenha uma estratégia de comunicação e ele enxergar a rede social não como mídia grátis. Ele tem que enxergar como um canal de publicidade. Ele tem que falar, olha, eu quero desenvolver essa jornada de comunicação ou essa campanha e eu quero chegar nesse público-alvo e eu quero que tenha essa sequência de comunicação, então eu vou pagar por isso. Então, para um cara que tem pouca verba, eu digo, cara, gasta menos com produção de conteúdo para rede social e gasta mais com publicidade. Efetivamente, porque o cara não consegue fazer uma estratégia de longo prazo. E se for investir em conteúdo, tem que ser conteúdo de qualidade para o cliente dele, não para ele. O que ele quer? Catálogo de preço, ele quer postar pizza em dobro, ele quer vender churrasquinho por R$9,90. Não adianta, amigo. Você tem que dar receita de como fazer churrasquinho barato, onde comprar carne. Tem que ser coisa que seja conteúdo relevante para ele, não para você. Então, como ele não conhece o seu público-alvo, esse é um desafio muito grande. Inclusive, isso não é só para cliente pequeno, não. É para cliente grande também. Às vezes ele quer pagar um valor X para uma empresa e quer que a empresa fale tudo, quer que mostre a empresa dele, quer que seja a cara da empresa dele. Não existe isso. As pessoas querem ver quem realmente é a cara do negócio. Por exemplo, tem uma barbearia que o nome da barbearia é o nome do dono, certo? Aí o cara entra lá e fala, quem é o fulano? Porque tá lá na fachada. E aí ele vê que o fulano tá trabalhando lá dentro e tal. Aí já é um ponto mais positivo, ele quer saber, ele quer conhecer, ele quer saber quem é. E as pessoas, os clientes hoje, eles estão cada vez mais tratando de forma pessoal com aqueles que eles estão consumindo o produto, o negócio, o serviço, etc. e tal. E é isso que acontece. Eu acho que todo conteúdo de mídia social, o grande objetivo é gerar uma interação, né? Começar uma conversa, né? Eu acho que quando a gente só fala e vira um monólogo e a gente só oferece o que a gente tem sem se preocupar com que o outro lado veja valor naquilo e responda a gente, a partir daí eu acho que o conteúdo se perde, né? A gente está só investindo, jogando dinheiro fora. E falando nesse engajamento, a gente tem diversos tipos de engajamento, cada rede social agora tem coraçãozinho, tem curtidinha, tem care, tem like, tem etc. E alguns um pouco diferentes que são ferramentas, além do compartilhar, tem o salvar, por exemplo, né, que o Instagram funciona. Quais desses tipos de engajamento a gente deve procurar? Qual é a bola da vez agora? O que está ajudando a engajar? Bora falar aqui, porque é o seguinte, eu vou falar especificamente do Instagram, tá? Ele tem regras diferentes. Vamos falar dos canais que o Instagram tem. Ele tem o feed, ele tem o stories, ele já tem os reels, o IGTV. Então ele tem canais específicos que ele quer promover. Hoje ele quer promover muito forte o reels para combater o TikTok. Cada um ele tem um objetivo. Então ele colocou feature do Snapchat no stories. Aí agora ele tem o IGTV que ele quer brigar com o YouTube. Então esses vídeos eles têm regras de algoritmo diferentes. Então a exposição dele é muito maior. Conteúdo longo, IGTV. Conteúdo editável, viral, Reels. Aí alcance alto.
entendeu? Por exemplo, se pegar o TikTok, tu tem 1.000, ele expõe para os 1.000. Então, assim, ele tem regras diferentes para cada canal. Então, você tem um tipo de conteúdo específico e regra. Hoje você quer quebrar o algoritmo e continuar a exposição, trabalha forte Reels. Você quer comunicar bem, por exemplo, nos stories, você tem que... O primeiro stories seus tem que ser um stories que gere uma interação, porque ele faz com que a ferramenta mostre os demais stories para quem interagiu. Então, você vai botar uma sequência de 20 no dia, começa o primeiro já pedindo interação. Não sei o quê, quer fazer uma pergunta, dá um bom dia. Quando você começa com o primeiro interagindo, aí tu aumenta a audiência para os demais stories que vai rolar no dia. Então tem essas estratégiazinhas para cada um. A gente lançou uma empresa recentemente e estamos correndo também para voltar com ela, porque pela pandemia a gente deu uma parada, mas como experiência a gente teve que crescer essa empresa muito com o tráfego orgânico. E, cara, foi muito pesado, muito complicado, bem difícil. A gente contratou, inclusive, até a esposa da Adalberta para ela ficar meio que 24 horas tomando conta do M90 e tal. E foi um crescimento muito pequeno e devido a algumas coisas que as pessoas faziam antigamente, tipo comprar seguidores e aí em meia hora o cara jogava 10.000 seguidores para a conta dele. O Instagram começou a ver isso e começou a tentar quebrar esse tipo de ferramenta que as pessoas usavam. E aí o que acontecia? A gente queria crescer organicamente, era muito prejudicado. De vez em quando a gente fazia, curtir muita gente, aí pensava assim, esse cara tem um robô. E aí travava o teu Instagram. A gente ficava 24 horas esperando destravar pra gente continuar a fazer aquele trabalho de formiguinha. Falando em pandemia, né? Já que vocês tocaram nesse assunto, a gente ainda está inserido nesse momento, né? Por mais que em certos lugares do Brasil pandemia nunca nem existiu, mas a gente teve um break em certas situações do mercado e eu acho que a grande explosão do marketing digital deve ter sido nesse momento, né? Onde os clientes descobriram, primeiro que parte das empresas descobriram que fazer home office não era tão ruim assim, né? E uma parte dos clientes também, aquelas que talvez tivessem medo de investir ou tivessem um receio de partir para a área digital, acabaram descobrindo e se afeiçoando mais com a questão digital. Isso foi, de fato, um diferencial no mercado para vocês? Vocês sentiram mais isso de fato? E aqui em Belém, vocês, pelo que eu percebi, tanto só pela uma leve pesquisada no mercado daqui de Belém, do Norte, né? Vocês estão sendo basicamente os pioneiros em questão de marketing de performance, né? Porque eu não escuto outras agências daqui falarem sobre isso, apesar do boom digital. E então, o que de fato aconteceu mesmo essa procura maior, tanto para clientes de médio, pequeno porte, para clientes de grande porte, procurarem essas estratégias mais focadas em venda, em divulgação e coisas nesse gênero? Assim, eu vou falar especificamente assim, do meu universo, porque eu sou um cara que eu não vim do universo de comunicação, eu vim do universo comercial / vendas. Então, o que acontece? Eu sempre jogo para essa área porque quando eu jogo para esse universo, eu sei que eu estou jogando só. E eu gosto de vender, eu gosto do desafio. Então, quando eu jogo para esse universo, eu sei que eu estou tirando do campo que eu estou misturado com um monte de gente que está falando de post, 12 posts por mês por R$1.000, e vou jogar no universo de performance, que é o universo que eu domino bem. Eu fazia copy, como a galera chama de copyright, para mim é speech de vendas, e eu fazia numa página de vendas, eu fazia presencialmente, e no final eu tentava fazer a conversão, o fechamento com o nosso... Um dos caras que achei bacana, galera que está escutando aí, escuta esse autor, Grant Cardone, cara fera de vendas. Isso é majoritariamente em inglês, mas conteúdo sensacional. Entendeu? O cara já fala de copy há umas décadas aí. E aí, o que aconteceu? Eu me apaixonei por essa parada de vendas, e só que nessa coisa do universo digital, que hoje todo mundo fala de copyright, página de vendas, conversão, é uma coisa que você digitalizou o processo de vendas.
entendeu? Você aquece o lead, você propõe, você chama para jantar, você, entendeu? Você corteja e no determinado momento, quando ele está bem aquecido, você fala o seguinte: meu irmão, assina aqui e aqui. Elimina a quantidade de botões de opções, deixa um ambiente limpo e fala o seguinte: você precisa o quê? Decidir. Você quer casar ou não? E aí eu sempre tento jogar para esse universo, porque no final das contas, eu sei que todo mundo que está no business quer faturar, entendeu? Por mais que eu consiga fazer esse passo a passo no universo digital. Captar o cara num ambiente que está passeando no social, chamar para uma página de vendas, verificar se ele abandonou um carrinho, mandar uma lembrete, enviar um e-mail marketing mais agressivo. Então, assim, é bem confortável para mim falar disso e o pessoal da comunicação não gosta tanto. Então, é bem dividido isso. Esse é o universo que eu me sinto confortável e a gente tem uma equipe que é bem ampla. Então, alguns vão colocar o design que vai chamar a atenção, ou o vídeo, a gente pensa de maneiras que alternem o que é o grande ativo do momento, que é a medida da atenção. E aí, chega no fechamento e na construção dessa jornada no macro, que chama o tal chama de mind map, aquele master map, que é o mind map, que o cara monta o mapa mental e a jornada do cliente, é o universo que eu gosto. E falar de vendas. Eu faço o planejamento e a equipe por baixo vem destruindo. Então, assim, não foi pensado aqui, majoritariamente por causa da minha experiência de vida. Eu quis colocar isso porque é de fato que eu gosto. E aí coincidiu com o momento e de fato ser uma vantagem competitiva na região. Eu acho que além de ser um gosto, né, Adalberto, tu vem de uma escola americana, né, cara? Uma escola que está acostumada além de medir, a lidar com business mesmo, né? Eu acho que a gente no Brasil tem uma deficiência bastante grande em relação a número, né? Putz, eu tive a oportunidade de 3 vezes estudar. É impressionante como qualquer pessoa de qualquer setor dentro da sala de aula, se trabalha em empresa americana, se está dentro daquele contexto, todos eles sabem de venture capital, todos eles sabem de investimento, todos eles sabem de retorno, todos eles analisam... É como knowledge, né? Justamente, coisa que a gente aqui, não, a gente é muito criativo, né? A gente é muito passional, então a gente quer criar, a gente quer desenvolver, mas a gente pouco se importa com o resultado financeiro, né? Depois que não funcionou, a gente olha assim, ou tentar descobrir ou tentar outra coisa, né? Continuar errando de outro jeito. Ou repetindo o erro, né? O cara vem, irmão, já sei, é o picolé, vou trocar para... Eu vou vender rapadura. Eu falei, meu amigo, não é porque tu não... Será que não foi porque tu não escolheu o ponto certo, ou não incluiu o capital de giro, tu não sabia o teu ponto de equilíbrio? Será que é porque a região que tu tá faz 10 graus e não vende picolé, né? Então, cara, primeiro eu te parabenizo muito, muito bem, assim, por estar, porque, de novo, para ti essa coisa natural, talvez pela escola que tu veio. Porque realmente é difícil e a gente gosta muito, e por isso que a gente está gravando esse episódio com vocês, e por isso a gente se aproxima de vocês e percebe vocês como um parceiro muito interessante, de tratar as coisas de um jeito não só criativo, que também é importante, também faz parte, mas que tudo isso faz parte de negócio. A gente está aqui para gerar dinheiro para o cliente, né? O nosso objetivo é fazer com que um cliente invista R$1 na gente e ganhe 5, 10, 20, 50. Esse é o nosso objetivo. Não é criar uma campanha bonita para ele mostrar para amigo. A gente está aqui para fazer as empresas deles crescerem e eu acho que por isso que isso faz sentido a gente estar aqui conversando. E falando um pouco da pandemia, né? Ela pegou todo mundo de surpresa, né? Aqui em Belém não foi diferente. A nossa empresa, ela começou já sabendo que o mercado publicitário, principalmente o mercado publicitário de Belém, ele estava numa queda muito grande. Então, a gente é uma empresa nova, 2 anos e meio no mercado, mais ou menos, e a gente entende que o mercado, não só de publicidade, né, de qualquer tipo de negócio, ele está sofrendo grandes transformações pela globalização, etc. e tal. Então, um negócio que às vezes num ano é rentável, é bom, é bacana, no outro ano de repente não é. E para uma agência isso é uma velocidade muito maior, porque ela é a que vai criar as estratégias para os negócios das outras empresas.
Então ela vai ter que estar sempre à frente. A gente hoje está criando um modelo de negócio, de trabalho aqui nessa região. Ano que vem a gente tem certeza que outras empresas vão copiar, vão fazer a mesma coisa, etc. Quando a gente começou a empresa, a 11, né, é até estranho, a nossa história parece uma história meio maluca, porque, tipo, eu conheci o Adalberto num dia e no outro dia a gente se juntou, fez uma sociedade. Amor à primeira vista. Tipo assim, eu nem conhecia o cara direito, na verdade, né? E a gente resolveu falar, cara, bora juntar mesmo e fazer o negócio funcionar. Ele era o tipo de pessoa que eu não era e eu era o tipo de pessoa que ele não era. Que eu precisava e ele precisava do meu trabalho. E graças a Deus a gente cresceu por causa disso. E no momento da pandemia, o que aconteceu? Eu já tinha uma ideia de fazer mídia de performance, etc e tal, mas quando a pandemia aconteceu e a gente perdeu boa parte dos nossos clientes, a gente ficou meio que acuado. Não sabia como recuperar desse baque e tal, mas na verdade a gente acabou caindo para cima, porque entrou outros clientes, entrou outros negócios que alavancaram a empresa e como a gente falou, né, a gente foi a primeira que começou esse tipo de trabalho aqui, a gente foi na vanguarda de todo mundo aqui em Belém. E graças a Deus eu acho que Rafa, já te interrompendo, acho que isso também vem do mindset de vocês de oferecer resultado, né, cara? Porque o resultado a gente sempre vai ter que oferecer, né? A gente não está preocupado em fazer performance só. A gente está preocupado em entregar resultado. Se isso é através da performance hoje, beleza, se daqui a um ano é outra coisa, também a gente tem a flexibilidade de mudar, né? E talvez por isso também hoje os nanodegrees estejam tanto em voga, porque, cara, eu fiz uma em 2010, eu entrei numa pós em comunicação e marketing e mídias digitais, e a gente entrou falando de Orkut e saiu falando de Facebook, ou seja, tudo que eu estudei ali, basicamente, eu perdi em questão de meses. E eu fiquei 2 anos ali parado estudando para ter um título que não faz o menor sentido. Né? Hoje em dia, você gasta 1/10 do dinheiro em 20 vezes menos tempo, em 2 dias, 3 dias, você sai ali com uma certificação. E da mesma forma você vai ter que ir em casa, vai ter que estudar, vai ter que correr atrás do conhecimento, mas é muito mais rápido, é muito mais ágil e realmente de um ano para outro as coisas mudam, né? Daqui a um ano não só vão existir profissões que hoje não existem daqui a um ano, né? E quem é que vai estar ocupando essas cadeiras? Quem não tem essa dureza, né, de pensamento, quem tem essa flexibilidade de estar olhando para a macro figura e tá indo com o rio, né? Tá indo no flow ali, buscando novas e melhores formas de entregar o que já se entrega. Eu achei engraçado agora, pegando a oportunidade aqui que o Rafa falou sobre conhecer o Adalberto e ter essa complementação de situações, né? O Adalberto, ele faz coisas que eu não faço e eu faço coisas que o Adalberto não faz. É praticamente a nossa história aí, né, Felipe? Só que a gente não começou esse amor à primeira vista tão rápido assim quanto vocês. A gente ainda teve um tempo para se conhecer e tudo mais. A gente estudou juntos, fez a nossa especialização em brand juntos. Conhecemos e fizemos networks incríveis lá, que até hoje a gente tem contatos e tal. Até um abraço para esse pessoal que está escutando, tenho certeza. Achei muito, muito legal, porque é basicamente uma complementação entre pessoas aqui criando e gerando conteúdo com base na vivência do mercado de cada um, com essas referências totalmente mixadas que a gente tem, cada um com um repertório diferente, totalmente diferente um do outro, né? O Adalberto, só olhando para ele assim, já é completamente diferente do Rafa, e a gente vê de certas situações que a gente tinha comentado antes sobre a diversidade de ideias e geração, o quanto isso é positivo, tanto para quem está produzindo conteúdo ou gerando emprego, gerando trabalho e tudo mais, quanto para o mercado final, né? É um exemplo, tanto a 11 quanto a Capme aqui. Eu só queria deixar isso registrado e não deixar passar esse amor complementar aí que rola entre a galera.
Galera, eu queria que agora vocês fizessem só um jabá da 11, falando para o nosso público, quem quiser contratar marketing de performance. Aí essa pessoa vai entrar no www.a11mkt.com, o MKT de marketing, ou através do Instagram, a11mkt, manda um direct, que muito provavelmente eu vou perseguir essa pessoa. Agora, essa pessoa, eu vou entender no ambiente digital ou no off, ou para onde ela quer captar fluxo, seja através de tráfego orgânico ou pago, através de rede social ou Google, ou através até do panfleteiro na esquina. A gente vai depender do perfil do cliente, do negócio. E não é só de campanha direcionada que tem, a gente tem o Rafael que faz campanha bonita também, né? Tem ilustração, tudo mais, isso aí, né? Fala aí, Rafa, sobre esse trabalho mais artístico, o lado mais artístico da performance, que é meio que nós dois representamos isso, né? Né? Graças a Deus eu amo o que eu faço, e cada dia que eu trabalho com isso, eu entendo que, na verdade, é agora que eu comecei a aprender o que design de fato é. Depois de mais de 13 anos trabalhando com isso, já vou fazer 15 anos agora, eu acho que eu comecei a dizer que eu posso ser um designer, entendeu? Eu comecei a quebrar algumas regras que antigamente parecia que era algo que eu não podia nem tocar, entendeu? Mas hoje eu vejo que cada vez mais o design ele está se integrando às pessoas, se conectando e buscando soluções, buscando inovações. Se a gente for parar para pensar, as empresas que têm um potencial maiores no mundo hoje, Facebook, Google e tal, a maior quantidade de pessoas que ela contrata é design gráfico. Então, daí dá-se a importância do design gráfico, né? E aqui na 11 eu sempre puxei a qualidade para cima, sempre puxei a qualidade para o alto. Logo no comecinho a gente estava, entre aspas, né, passando fome, né? Brincando assim, claro, né? Mas a gente precisava de dinheiro, precisava ganhar dinheiro rápido. E eu não queria que a gente fizesse uma coisa rápida. Eu pensava muito a longo prazo. Eu vou fazer uma coisa boa, o cliente vai ganhar dinheiro, ele vai, mesmo pagando pouco, ele vai reconhecer o nosso trabalho, ele vai divulgar, etc. e tal. Graças a Deus, 100% dos clientes divulgaram e chamaram outros clientes para a gente, até hoje, né? Então, eu sou muito grato. A gente tem uma equipe grande hoje. Trabalhamos com vídeo, trabalhamos com foto, com o que a gente precisar, a gente está aceitando. Show de bola. E acho legal essa generosidade aí sobre isso. Acho que a gente também já teve muito dessa de trabalhar de graça, né? E de mostrar para o cliente pouco a mais, porque no final das contas a gente pode se abrir para o cliente, a gente pode se abrir para os colegas de profissão, porque a execução é nossa, né? Muitas vezes não adianta a gente dizer o que a gente faz, como que a gente faz, porque na hora do vamos ver, se não souber fazer, não de quem faz, né? Não vai funcionar. Galera, para mim, pessoalmente, foi um prazer falar com vocês, conhecer um pouco mais sobre o mercado daí, saber que tem coisas, cara, de qualidade absurda sendo feitas, com um mindset que a gente compartilha, que a gente comunga, a gente tem que se aproximar mais ainda daqui para frente. A gente tem que começar a construir essa ponte aí. Norte-Sul aí. Norte-Sul, compartilhando clientes, compartilhando mercado, compartilhando ideias. Eu acho que esse é só o começo. A gente pode pensar e colaborar e co-criar outros conteúdos, outros materiais juntos, porque nossos negócios são complementares, né? Eles têm alguma interseção no meio do caminho ali, mas não é nada que atrapalhe, só ajuda, na verdade, que a gente tem um entendimento muito, muito parecido. A dupla aí é muito parecida com a nossa configuração também. Eu sou um cara mais de negócio e o Will mais artista, mais designer. Exatamente. A gente acaba tendo uma configuração muito parecida e talvez por isso a gente esteja se identificando como potenciais amigos e parceiros. É isso aí, galera. Eu quero agradecer vocês aqui por sempre me receber, né?
Eu já vim aqui na 11 algumas vezes e já pude pegar desde o começo ali, né? Que era em um local diferente, agora já tem um local muito mais bem localizado, já mudaram a estrutura e tem uma equipe muito bacana, muito receptiva, que está sempre disposta a ajudar, sempre disposta a dar um help para o cliente e tudo mais. E estão sempre me recebendo aqui com um cafezinho bom, não é aquele cafezinho, não é aquele cafezinho mais ou menos, é um cafezinho bom. Então, posso dizer aqui até com uma certa petulância que eu me sinto em casa aqui na estrutura. Me sinto honrado por fazer parte tanto de um conhecimento profissional quanto de amizade também. Eu gosto muito do Adalberto, também conheço ele há não muito tempo, né? Mas é um cara que leva a energia sempre lá para cima. Então, assim, eu sempre me sinto muito bem aqui. Então, agradecer vocês aí, especialmente o Adalberto e o Rafa, por estar me recebendo aqui, viu? Tem que dar um abraço pro Gabo. Um abraço no Gabriel. Tem o Gabriel que trabalha aqui, pediu para mandar um abraço para ele e mora lá no 40 abraço Horas. Gabriel, então, né? Um abraço pro Gabriel que mora lá no 40 Horas, está vendendo açaí, fazendo bico aí. Beleza, galera? É isso aí, então. Fechou, valeu. Muito bom. Valeu, galera. Um abraço valeu. aí, obrigado aí Valeu, Felipe. pelo cast aí maravilhoso.